Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Robertinho Alves. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Gostaria que você falasse sobre o quão desgastante é conviver diariamente em um ambiente cheio de NPCs, onde é quase impossível ter uma conversa acima da média. Gente que só fala de churrasco, cerveja, apostas e futebol. Sou policial militar e cada vez mais sinto dificuldade em me encaixar. Percebo que destoo intelectualmente da maioria e vejo muitos se matando por uma causa já perdida, buscando o reconhecimento de um alto comando, que é o único realmente beneficiado por esse esforço. Ao invés de se preservarem e fazerem o básico, muitos se expõem no serviço, assumem funções que não são deles, tudo em troca de aprovação e pertencimento. Eu, por outro lado, tenho zero dessa necessidade. Tenho seguido uma filosofia mais egóica. Só me esforço pelo que realmente me traz recompensa. Hoje na PM, acredito que a melhor forma de sobreviver é fazer o que é certo, mas sem se sacrificar por uma instituição que não me valoriza de fato. O destaque só traz medalhas e elogios que não mudam nada, não aumentam salário, não garantem promoção. O mais triste é ver que poucos têm a lucidez de entender que o verdadeiro valor é o que você constrói fora da instituição, algo que só depende de você. Porque quem vive buscando reconhecimento interno, quando aposenta, perde a identidade. Ele está falando do reconhecimento interno, é de dentro da corporação, tá? Interno ali, não dentro do indivíduo. E descobre que todo aquele esforço foi em vão. Então, esse é o fim aqui do e-mail do Robertinho Alves. Muito obrigado a ele por mais uma doação. Está sempre doando aqui, sempre promovendo vídeos. Muito obrigado a todos vocês, doadores. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens e também podem trazer um tema qualquer aqui para eu falar no canal. Não somente, vocês podem também ajudar o conteúdo a chegar a mais homens deixando um like, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando o vídeo, ficando à vontade na seção dos comentários. E o melhor de tudo é que isso é de graça, certo? Vamos então a este excelente assunto aqui, é uma coisa que eu até queria falar, cara. Que é o seguinte, vamos ser sinceros, porque de fato tem muito vídeo no YouTube a respeito. Eu sinto que é até um pouco soberbo isso, que é muito comum isso da geração Z, um pouco da geração Y também, mas em especial na geração Z, eu não sei qual a idade do Robertinho Alves aqui. Pela imagem do e-mail dele, ele parece ser um cara geração Y, mas a introspecção é uma coisa comum da geração Z, e por conta dessa introspecção e também por conta de ter amadurecido, não necessariamente nascido, né? Principalmente no Brasil, muitos da geração Z não nasceram com o celular na mão ou com um computador. Isso é coisa da geração alfa e aí já é uma outra questão. A geração Z, ela só foi ter contato com computador e internet mais na adolescência ali por conta da digitalização do Brasil, ela foi tardia, padrão, né? Um país não industrializado. Então, a geração Z ela é muito introspectiva, ela é bem antissocial, ela tem até um nível de ansiedade social até mesmo, ou fobia até mesmo social. E aí a gente vê na internet, já assisti vários vídeos desse, e eu sempre vejo eles com um tom meio soberbo, do porquê as pessoas mais inteligentes elas são introspectivas, porquê as pessoas mais inteligentes elas preferem ficar sozinhas. E beleza, esses vídeos eles têm muito conteúdo que eu concordo, porém parece que é um tom de superioridade, sabe? Parece que é um tom assim de eu sou melhor que essas pessoas, por isso que eu não estou me envolvendo com essas pessoas. Quando na verdade é um padrão social que a maioria das pessoas elas estejam num patamar mais baixo mesmo. Não só porque elas são incapazes, quando na verdade é o fato. Isso principalmente no Brasil por conta da baixíssima educação. Mas também porque quando você vai lidar com pessoas, você tem que trazer argumentos rasos. A grande verdade é que você não conhece uma pessoa que você está conversando pela primeira vez, então a única coisa que você vai ter é um gosto comum. Então a melhor aposta que você tem de tentar interagir com uma pessoa desconhecida é você falar de futebol, porque 90% dos homens brasileiros gostam de futebol. Então é uma aposta comum. Churrasco, quem não gosta de churrasco? Então você vai pelas vias do churrasco.
ou das apostas, que também é uma loucura no Brasil, né? Se tornou uma febre. Então, você vai por esses meios, até uma forma de mask appeal que eu explico no Código do Coruja, é excelente isso aí. Fale sobre coisas rasas, sobre coisas simples. As pessoas do seu dia a dia não são para você criar amizades duradouras, interações profundas, relações de qualidade, sabe? É no máximo para você criar um network através de você ser benquisto. Isso aí, é só isso. Você ser aquele bom vivan, sabe? O cara que fala com todo mundo, que transita entre vários grupos sociais, que é amigo de todo mundo, que não tem inimizade, é o cara, pô, bem quisto ali em toda a corporação, no caso do Robertinho Alves aqui, que ele é PM, né? Então, as pessoas do seu dia a dia, elas são para isso e acabou. Aquelas pessoas que você vai ter realmente uma ligação mais profunda, mais íntima, cara, vão ser pouquíssimas. Eu não queria, assim, eu não queria que fosse assim. Eu queria realmente que fosse um sonho meio que comunista, porque a utopia comunista diz que todo mundo vai viver intimamente ligado, como se fosse até um retorno àquela sopa primordial universal. Vocês já ouviram falar da sopa primordial universal? Cara, tem uma galera biocomunista mesmo que acredita que o retorno a sopa primordial universal é o ápice do comunismo. Não tô brincando. Eu li um artigo escrito, tinha que ser, né? Por um cromossomo XX que tava falando justamente isso, cara. Que o ápice do comunismo é você retornar ao momento onde a vida ela era só um monte de células ali na água e não passava disso. Era todo mundo eternamente promíscuo, então todas as células elas se relacionavam umas com as outras e aquele era o comunismo, o endgame do comunismo, sabe? Ali não havia competição, não haviam diferenças, era todo mundo igual, todo mundo compartilhava os mesmos recursos. E aí eu pensei, porra, isso aí é combustível pra terror sci-fi, né? Terror de ficção científica, isso aí, cara. Então não vai ser assim, tá? A grande verdade é que não vai ser assim e você nunca vai ter uma interação realmente profunda com uma pessoa. E se você tiver, é muito, muito raro. É muito raro e vão ser assim 2, 3 pessoas na sua vida inteira. A grande verdade. Quem falou isso, e eu concordo, e conforme eu vou envelhecendo e chegando mais próximo da idade dele, eu vou concordando cada vez mais, é o tiozão, que eu recomendei, inclusive, aquele documentário Esse Tal de Amor dele, 2 vídeos atrás. Ele fala, meu irmão, chegando na minha idade, você descobre que amigo é uma coisa rara. Se você tiver um amigo mesmo pra chamar de amigo, você já é muito rico, você já é muito sortudo. Se tiver 2 ou 3, porra, dá pra fazer um churrasco, dá pra chamar a galera, dá pra sair pra fazer viagem, acampar o caralho, é gente pra cacete. 2 ou 3 amigos de verdade, é gente pra cacete. E ele tá certo. Então, em grande verdade, para você, eu sei, eu entendo. O Robertinho Alves aqui, ele está falando não está falando de interações realmente profundas e uma amizade duradoura de infância. Ele está falando meramente de uma conversa de um nível intelectual mais elevado, um papo mais cabeça, e realmente isso vai ser raríssimo no Brasil, tá? Quando eu estava lá na Austrália, eu voltei para o Brasil há alguns dias, inclusive, vou passar o fim de ano aqui, eu percebia que, de fato, lá as pessoas elas tinham uma facilidade muito maior em falar sério. E para eles era divertido falar sério, falar sobre questões mais intelectualizadas, que para eles não era necessariamente assunto intelectual. Era trend, por exemplo, a Elon Musk, o que o Elon Musk falou. Cara, você vai falar pro brasileiro médio, ele nem sabe quem é o Elon Musk. Outro momento, veja só, teve um momento que eu tava conversando com uma australiana chapadaça. Ela tava, porra, completamente maluca de maconha mesmo, né? Dava pra ver ali que ela tava doidona. Mas ela tava conseguindo manter uma conversa, não muito profunda, obviamente, mas meramente funcional sobre o Kanye West. E como ele começou a fazer apologias ao bigodismo, né? Como ele começou a falar dos judeus e tal. E a gente tava mantendo uma conversa funcional mesmo, ela chapada a respeito daquilo. Então você vê que até a cultura pop, porque Kanye West é um artista pop conhecido no primeiro mundo. Então no primeiro mundo, de fato, até a cultura pop, que seria o equivalente aqui no Brasil para, sei lá, o Oruan, tipo uma porra dessa. Uma polêmica parecida, né? O Oruan defende bandido. Tem toda aquela coisa, né, da associação com crimes e tal, com organizações criminosas. E o Kanye West, ele tem uma polêmica parecida lá com essa coisa do bigodismo. E aí, tipo, foi o equivalente, entendeu? Só que a gente foi um pouco mais além. A gente foi falar sobre aquela visão dele, dos judeus e blá blá blá.
Enquanto no Brasil, se você tocar no assunto do Oruan, o papo vai ser: mas você sabe que as organizações criminosas você vê na favela é que faz a proteção, né? Você sabe que quando os caras mão leve lá, os mãos de elástico na favela, quem toma o salve da quebrada, quem dá é o CV, né? Você sabe que o Oruan distribui cesta básica, né? Que ele faz caridade pro povo da favela. Então, esse tipo de coisa, sabe? E é cultural do Brasil isso aí. Conforme você vai abrindo os horizontes a respeito de outras culturas, você vai ver assim que o Brasil ele é assim, ele sempre foi assim e não vai deixar de ser assim. No estilo Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim e acabou. Então, assim, se você quiser ter realmente um papo um pouco mais intelectual, você vai ter que encontrar pessoas mais eruditas, pessoas de um, um nível educacional mais alto, e aí você vai ter que lidar com gente da elite. Verdade seja dita. Que no Brasil, além de ser raro, e principalmente por ser raro, são pessoas que são extremamente protecionistas do seu ambiente social. Então elas não deixam qualquer um entrar, sabe? Então, para o cara que já é mais raro ainda, que ele vem de uma classe média baixa, classe baixa, e ele teve um acesso à educação, cara, ele não vai encontrar semelhantes. Ele não vai conseguir encontrar semelhantes. Então, é uma coisa que até. É uma coisa que eu até falei em vídeos anteriores. Qual é o nome do vídeo mesmo? Não sobrou nada para os jovens do Brasil, algo assim, né? Falando de homens, principalmente geração Z, que eles tiveram mais acesso à educação. Isso é um censo, tá? As gerações anteriores, elas tiveram muito menos acesso à educação que a geração Z, por questões econômicas, por questões tecnológicas, por questões industriais, humanitárias em geral, sabe? A geração Z, ela é a geração mais bem educada até então. E aí o que a gente está vendo é que tem muitos jovens agora, geração Z em especial, que eles tiveram um acesso à educação que as outras gerações não têm, principalmente a geração Boomer. Não estou tirando isso do meu rabo, de fato, a geração Boomer, ela é a que contém o maior número de analfabetos funcionais, ou analfabetos disfuncionais mesmo, que são aqueles que não sabem ler e escrever. É a geração mais mal educada até então, a existente. E ainda assim é a geração que mais tem recursos, que tem mais concentração de recursos por conta da riqueza geracional. Eles receberam muita herança e também viveram e, acima de tudo, eram jovens e capazes de trabalhar numa época onde o Brasil ele estava crescendo bastante. Sim, pegaram várias crises, passaram por bastante pobreza também, mas eles conseguiram. Eles tinham capacidade de trabalho e energia numa época onde propriedades estavam muito baratas, onde o crédito ele ficou por muito tempo barato também e o governo ele estava assim dando crédito a rodo. Então o que eles conseguiram fazer foi abrir empresas com crédito barato, comprar propriedades não só para morar ou para alugar, mas também para montar sedes de empresas por um valor muito acessível. E essa foi uma riqueza geracional que foi passada por eles também pela geração Silent, a geração anterior, que foi a geração assim mais cuidadosa com seus filhos que teve, e a geração Boomer foi a menos cuidadosa com seus filhos. Porque o que a geração Boomer passou de herança realmente para as gerações X, Y e Z? Porra nenhuma, meu filho. Principalmente a geração Z. Até passou alguma coisa para a geração X, mas não sobrou nada para Y e principalmente para Z. Eu já falei isso, né? Agora, se você quiser ter uma casinha, assim, um muquifo numa favela, 100 mil, 200 mil, até 300 mil. E se for uma casa mais decente, num bairro mais seguro, que tenha assim, um certo nível de independência, não seja aquelas casinhas de cachorro grudada, filhão, papo de 500 mil, às vezes até 1 milhão mesmo, sabe? Então os boomers, eles sentaram no pudim, sabe? O boomer que agora tem uma casinha aí, tá vivendo de aluguel ou tá vendendo, nossa, meu Deus do céu, tá bem, tá tranquilo, tá aposentado. E veja só que eles ainda têm acesso à aposentadoria, né? A geração Y e Z não vai nem ter isso. É foda. Então, a geração Z ela tem mais educação. Os poucos bônus que vieram com isso foi justamente um acesso maior à digitalização. Agora, os geração Z eles são mais ligados nessa questão digital. Muitos não, né? Muitos, vamos botar muitos, obviamente não é a maioria, mas muitos deles estão conseguindo rendas digitais. Alguns poucos conseguiram ficar milionários com questões assim de criptomoedas, dropshipping, sabe? Marketing digital, vendas na internet. Alguns poucos, muitos estão trabalhando no meio digital, estão preferindo até isso. Mas assim,
É uma renda mais facilitada, só que você pode perceber que os custos são muito altos. A inflação foi brutal. Os boomers conseguiram pegar uma época onde eles ainda estavam jovens, do real ser mais valioso que o dólar, cara, no começo do plano real. Eu lembro, eu peguei essa época, eu não lembro se eu peguei. Não, eu era muito moleque, é coisa assim de 96 dólares, 96 centavos de dólar o real. Então os boomers ali de 45 a 60 ainda estavam bem, ainda estavam ali com a saúde, tá ligado? Ainda estavam ali com seus 40, 50 anos e ainda estavam trabalhando, né? Hoje os boomers, cara, eles continuam até trabalhando. Tem muito cara de 70, 75 no cargo de chefia da empresa, porque ele conseguiu chegar ali depois de anos. Ele ganha aposentadoria, mas não libera o cargo para as novas gerações. Então eles são extremamente protecionistas, eles são extremamente assim... Ah, não, esses jovens aí não sabem de nada, eles não têm competência, a minha geração é que era boa, então eu vou ficar aqui, porque senão a empresa desmantela, porque esses jovens não querem saber de nada. Então é uma geração assim muito mal alfabetizada, até mesmo no quesito digital. Então eles mantêm o Brasil, são os principais responsáveis por manter o Brasil naquele estilo arcaico, realmente retrógrado. Inclusive, eles são os que têm a maior influência cultural até então. Então você vê assim que no primeiro mundo em especial existe uma crítica aos boomers, que é essa crítica que eu estou fazendo agora. A crítica de ser uma geração bastante orgulhosa, uma geração que não construiu muita coisa, na verdade pegou do Silent e tiveram ali uma sorte de ter propriedades muito baratas e acesso a crédito também muito facilitado. No primeiro mundo, em especial no hemisfério norte, você vai ver um pouco de orgulho também retirado da geração Silent por eles terem passado pelo pós-guerra. Só que foram Silent que serviram na guerra, tá? É óbvio, nos Estados Unidos vai ter a questão da guerra do Vietnã, então muitos boomers serviram no Vietnã, aí já é uma outra questão específica dos Estados Unidos. Mas generalizado por conta das duas guerras mundiais ali, você vai ver um orgulho dos boomers por eles terem pego pós-guerra, o mundo destruído e tal. Mas quem serviu, de fato, quem causou também foram os pais deles, né? Então você vai ver essas críticas e até mesmo essa capacidade de entendimento de conflitos geracionais muito mais frequentes em países de primeiro mundo que são mais educados. Você anda pelas ruas do Brasil, você não vê ninguém falando a respeito disso. E, querendo ou não, os conflitos geracionais são as principais causas das manifestações socioculturais que nós temos hoje. Então, se você for fazer um estudo realmente da situação do Brasil hoje, como ele está, cara, não tem como você não tocar na ferida dos conflitos geracionais, sabe? Da situação dos boomers e das relações que eles têm com as gerações posteriores, no caso, as gerações mais novas. Então, foi o que eu falei também em vídeos anteriores. Você pega os boomers... eles tiveram a única autoridade sociocultural, a última, na verdade, autoridade sociocultural que o mundo já viu. O que a geração Z tem de autoridade sociocultural, de fato? O que a geração criou, a geração Z criou de autoridade sociocultural? Nada, você vai ver assim, no máximo uma geração mais focada no consumismo e de uma cultura replicante, do tipo... O que a mídia tá falando, eles vão acatar. Não tem uma contracultura da geração Z, sabe? Não tem algo que você fala, isso é específico culturalmente da geração Z. Não tem nada disso. Você vai ver no máximo esses caras aí que fumam vape. Que merda que isso tem de influência sociocultural de fato. Até os mais influentes da geração Z, tipo criptomilionários, tipo influenciadores de Roblox, de Fortnite, sabe? Esses gamers aí, esses streamers. Nenhum deles vai ter realmente aquela identidade que você fala... Essa é a cara de uma geração e isso influencia o mundo, isso influencia a política, isso influencia a porra toda. O máximo que você vai ver, tipo, Lei Felca, tá ligado? Que é um negócio extremamente punhetante, né? É assim, uma lei que já vem para proteger crianças e adolescentes que o ECA já fazia. Tipo, já tinha uma lei que poderia ser usada naquele caso específico do Ítalo Santos, mas não, veio a porra da Lei Felca, que é redundante pra cacete. Então, esse tipo de coisa, sabe, que vai ser criada pela geração Z. Geração Y, teve aquela questão dos hipsters, né? Que também é uma... hipster, daí vem... O nome hipster já faz uma alusão aos hippies, que os hippies vieram do quê? Da geração boomer. Então a geração boomer, ela teve uma influência sociocultural forte, que é aquela da... Por exemplo, que isso influencia as
novas gerações, até então, as políticas e etc., todo mundo. A liberação sexual, a liberação do divórcio, principalmente o divórcio por motivo algum, que é o divórcio sem culpa, a liberação do casamento gay, e várias leis que até hoje são influenciadas por conta daquela contracultura do movimento hippie proveniente dos boomers. Mas geração X, você fala da geração X, o que a geração X teve de criação sociocultural de fato, que influenciou o mundo, que mudou o mundo? Porra nenhuma. Geração Y, mesma coisa, cara. Geração Z, também nada, nada absoluto. Então, depois da geração boomer, só teve geração replicante, sabe? Geração massa de manobra, que não teve influência sociocultural em nada. Aí quando você vai ver a geração Z se organizando para uma mudança sociocultural forte, o que é? Eles vindo com uma perspectiva de retorno ao conservadorismo, ao patriarcado, ou essas fetichizações de como homem e mulher devem se comportar, que novamente são alusões à geração boomer e em especial à geração silent, né? Aqueles homens de 1930, aquela coisa mais família nuclear ou até família atômica. Pai, filho, tio, sobrinho, a família grande e numerosa que o Renato Amoedo tanto fala. Eu particularmente, eu gosto da ideia do aceleracionismo, que é uma ideia recente, tá? Tem papos de aceleracionismo lá em 1920, 1930, intelectuais aceleracionistas ali da segunda Revolução Industrial e tal. Mas eu particularmente, eu gosto da ideia da posição sociopolítica aceleracionista, que pode ser uma característica muito forte de uma geração que pode vir a mudar o mundo de fato. Porque você vê que o mundo hoje, sociopoliticamente, culturalmente, ele é uma repetição de padrões, sabe? É de um progressismo trazido pelos boomers, daquela coisa do negrismo, gaysismo, feminismo, liberação do amor, amor livre, liberação sexual e tudo mais. É esse progressismo proveniente daquela época e algum tradicional conservadorismo meio do tipo, não podemos acelerar muito, a gente ainda gosta dos bons costumes, que também é proveniente dos boomers, porque eles vieram de uma época que ainda se tinha algum nível de pudor, sabe? Ainda se tinha algum tipo de moralidade ali. Então, você vê que o boomer, ele é bem essa coisa dicotômica, sabe? É aquele homem que ele realmente gosta de uma sacanagem, ele gosta de uma putaria, então na juventude dele, ele comeu quem tinha que comer, e ele fala isso pros mais jovens também. Aí ele diz que aos 35 o cara tem que arranjar uma guria nova, virgenzinha, mais pra ser dona de casa e tal, pra ter filhos. O homem boomer é aquele cara que ele, já se divorciou 5 vezes, ele tem filho fora do casamento, uma cacetada de bastardo, e ele acha isso ótimo. Então você vê que ele até tem uma esposa dentro de casa, ele ainda até tem filhos, muitas das vezes. Então ele vive na dicotomia da sacanagem, da putaria, mas peronomútil, né? Ele ainda tem ali um pouco de tradicional conservadorismo, isso é engraçado. E você pode observar, cara, socioculturalmente é a mesma coisa. Politicamente é a mesma coisa. Então as leis, elas liberam assim o divórcio, a sexualidade, o casamento gay, liberam o transgenderismo, só que ainda fica ali naquela ideia de que o homem tem que ser o provedor especial e principal da casa, então lei em cima dele, a mulher pode abortar, então a gente bota o progressismo para elas, mas pro homem tem que ser o tradicional conservadorismo. Não, se ele não concordar com a gravidez ali, se ele não quiser arcar com as consequências, lei em cima dele, bota ele na cadeia, inclusive. Então fica nessa dicotomia, né? Em especial, o progressismo vai ser para as mulheres e para os homens vai ser o tradicional conservadorismo. Mas enfim, né, cara? O assunto aqui era... eu entrei nesse assunto justamente porque esse é um papo mais intelectual, um papo que você não vai ter em conversa de bar, você não vai ter com seus amigos do trabalho, você não vai ter, nem com seus amigos de infância esse pá. Então... era isso que eu queria dizer. Esse tipo de argumento, esse tipo de interação, você provavelmente só vai ter na internet. É uma sina das novas gerações, então você não vai ter o calor humano, você não vai ter ali o olho no olho, o tete a tete, quando você for conversar sobre esse tipo de coisa. Então vai ser uma interação realmente mecanizada, que você vai ter, com um cara como eu aqui na internet, que gravou um vídeo e você vai ver a gravação desse vídeo. Então perceba que já se tornou absolutamente impessoal. Eu sou um cara que vocês não sabem o nome, não sabem a aparência, não sabem onde eu moro, não sabem quem eu sou. Então, mais impessoal do que isso, praticamente impossível. Tem-se a teoria da internet morta que está se tornando cada vez mais real. E agora você não sabe o que é inteligência artificial, o que é real, então está mais impessoal ainda. Então estamos caminhando realmente para uma ideia comum no aceleracionismo e no cyberpunk, que é a ideia de que a educação ela será 100% artificial. Como, inclusive,
no Cyberpunk 2077, inclusive até naquele anime da Netflix que o Cyberpunk 2077 fez, onde as escolas, a do Dave Martinez, né, que é o protagonista ali, ele é um adolescente que frequenta a escola, e a escola é basicamente um monte de dados que são upados no cérebro do guri. Então, no universo cyberpunk, todo mundo tem implantes corporais, inclusive no córtex, no cérebro, e o aprendizado ele é feito através de um monte de plug que você põe ali na sua cabeça, e os dados eles são upados para ali. Inclusive, você pode... É uma teoria também do filme Matrix, né, e que é inspirado no Neuromancer, que também é uma teoria do Neuromancer. E, pois é, não é só uma liberdade artística, é uma teoria mesmo essa porra, que talvez seja possível no futuro. Que você pode aprender até artes marciais, e você vê ali naquele universo, no universo do Matrix e no universo do Cyberpunk, essa capacidade de você aprender coisas, até artes marciais e questões de coordenação motora, através de simples uploads, um chip e tudo mais. Engraçado, né, que a própria comunidade Red Pill, ela parte de um filme cyberpunk. Ela é aceleracionista por natureza. O Matrix é um filme cyberpunk. Então, é isso, cara, é isso. Você, inclusive, vai ver gerações Z mais educados por influenciadores, e é por isso que o governo, principalmente, ele tá metendo a mão nesses influenciadores onde pode, sabe, comprando eles mesmo. Há o exemplo clássico, já é clássico, né, do Felca, mas outros influenciadores aí que do nada, né? Do nada. Eles tiveram uma guinada pro lulopetismo. Você fala assim, pô, pera aí, esse cara nem falava de política, do nada ele tá declarando voto. Que inclusive eu nem sei se é algum tipo de contravenção, se gerar multa, sei lá, mas você declarar voto publicamente, se eu não me engano, é alguma coisa errada assim no Código Brasileiro. Então você vai ver tipo aquele Alanzoca que nem falava de política, aí do nada o maluco tá lá, postando foto com legenda, soquei 13 pra tirar o Bolsonaro. Então tem muitos gerações Z, em especial geração Alpha, né, que os geração Alpha já estão adolescentes aí, que estão sendo mais criados e educados por influenciadores do que por pais e mães, entendeu? Ainda mais pais que são mais raros, já foram raros na geração Y e geração Z. Ainda mais na geração Alpha, né? Cara, isso é tão real e tão até globalizado que teve até aquela polêmica de pais portugueses, de Portugal, que eles estavam putos porque os filhos deles estavam perdendo o sotaque português e falando com o sotaque brasileiro porque eles estavam assistindo influenciadores, streamers e gamers brasileiros demais. Então eles estavam falando gírias e até perdendo o sotaque luso... Como é que é? Português, né? Português europeu. É engraçado isso. Então você vê que a influência de sei lá, um outro jovem da puta que eu pariu, de outro país, consegue ser maior na criação de um indivíduo do que dos próprios pais que estão ali vivos, presentes, carne e osso do lado deles dia após dia. É bizarro, meu irmão. É bizarro. Eu, inclusive, consigo me ver como tendo essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade, né? Querendo ou não. Eu não gosto muito disso, mas é aquele negócio, né? Se eu gostasse de responsabilidade, porra, eu teria meus próprios filhos. Eu estaria casado. Eu justamente queria falar sobre essas coisas e, assim, eu tenho responsabilidade pelo que eu falo, mas tem muito cara que introjeta o que eu falo de uma maneira muito, muito íntima, sabe? E a questão é que é o seguinte... é que isso tem muito mais a ver com uma falta de background. Porque, por exemplo, se um jovem ele teve um pai presente, esse pai, naturalmente, é o que vai moldar aquele indivíduo e vai preencher espaços que, em todo indivíduo, naturalmente, nascem vazios. Então, se esse espaço já está preenchido, vai ser muito difícil alguém ir lá e colocar alguma coisa a mais ali. Então, tem muito jovem que está com a mente vazia, filho, só vento, porque não teve pai presente, não teve nenhum exemplo de masculinidade. Então, na verdade, se ele cair aqui no meu canal, ou em praticamente qualquer outro canal, ele vai introjetar essa porra intimamente, porque ele não tem aquele espaço suprido, entendeu? Isso aí eu não estou inventando. Já tem estudos psicológicos a respeito disso. O motivo pelo qual a família nuclear funcionou tão bem durante tantos séculos, quiçá milênios, é por conta disso. É aquele negócio, se seu pai te ensinou mal e você fez merda por conta desses ensinamentos, ele vai ser o responsável imediato, entendeu? Você vai ter com quem reclamar, você vai poder falar pra ele, olha, você não me ensinou essa porra aqui, eu fui lá fazer e me estrupiei. Agora com um influenciador, com alguém que fala na internet, como é que você vai questionar o cara, pô? O cara tá do outro lado do Brasil, ou quiçá do outro lado do mundo. Entendeu? O cara não tem como você botar ele na parede e falar, agora quem tem que arcar com as consequências disso é você.
É que nem professor. Teve muito professor, inclusive, na minha época de escola. Eu via muito professor falando dessa porra de sexualidade livre. E aí quase que insinuando que os jovens eles tinham que transar mesmo. Que é natural, que é libido, que os hormônios e não sei o quê. Mas aí aparece uma guria dessa grávida aí. Você acha que professor que vai arcar? Vai falar, porra, professora, mas você falou que eu tenho que transar mesmo. E agora? Olha isso aqui, olha esse bucho aqui, eu com 16 anos. Você vai me ajudar a sustentar esse guri? O professor pula lá, entendeu? Quem paga o pato é o pai. Isso se ele tiver presente. Então, é uma merda, isso aí é foda. Foi o que eu disse. As novas gerações, elas são gerações replicantes, entendeu? Elas não têm realmente aquela identidade forte, firme e independente, uma emancipação do tipo, eles criaram isso sozinhos. Os intelectuais deles criaram isso, o zeitgeist deles, a sensação social deles, o ambiente, o mundo que eles estavam expostos, acabou criando esse tipo de coisa, e isso influenciou as outras gerações, e isso é característico dessa geração. Cara, a última que teve isso foi os boomers, de fato. As novas gerações é um bando, assim, são um bando de replicantes, sabe? Seguidores de influenciadores. Não, praticamente não tem nenhum tipo de movimento punk. O movimento punk meio que morreu ali na geração X. Não tem aqueles dissidentes, aquelas pessoas que querem ser diferentes. Inclusive o Cyberpunk nasce disso, que ele nasce na década de 80, onde a geração X ela estava na sua juventude. E aí tinha muito aquela coisa do movimento punk. Que no Brasil vai ter, porra, João Gordo. Que movimento aquele meme lá do Dado Dolabella com o João Gordo, né? Você vai ver aquela galera antissistema, anarquista, a galera das bandas ali, aquela Ratos de Porão, sabe? Você vai ver que foi uma influência direta dos hippies. Os hippies eram paz e amor demais. Aí teve uma dissidência do X com os boomers, onde os punks eles eram mais aquele negócio, não, porra de paz e amor, caralho. Aí vinha os caras meio satanistas, aí é uma quebra também com o cristianismo, uma quebra com essa coisa de paz, porra nenhuma. Os caras, inclusive, eram meio vândalos mesmo, né? Não tinha essa porra de protesto pacífico, porra nenhuma, make love not war, o caralho. Os caras iam quebrava porrada no meio da rua, depredava tudo, era sexo, drogas e rock and roll. Mas isso morreu na geração X, ninguém mais ouve falar disso. Então teve os hipsters ali na geração Y, que foi o que restou daquela merda, que eram os caras que queriam ser dissidentes também, que tinham uns papos assim mais antissistema, mas é aquela galera, é aquele tipo de homem performático que sobrou agora pra geração Z, é aquele tal de homem performático. Tem muito isso no primeiro mundo. O cara que usa bolsinha, que usa aquele bigodinho, mullet. Aí ele é feminista, ele é comunista, ele é vegano. Então a dissidência dele do sistema vai ser essa, sabe? Meu irmão, tudo criado pela mídia, você vai ver assim que tudo foi controlado, sabe? Você vai ver esse tipo de cara aí em novela, em filme, sabe? Enquanto as gerações anteriores não queriam nada a ver com esse tipo de gente, com o sistema. E até o movimento punk atual, tanto nos Estados Unidos, que é a capital cultural do mundo, quanto na Europa, até mesmo no Brasil, você vai ver que eles foram cooptados pelo sistema. Então você vai ver os caras sendo comunistas, você vai ver os caras mandando você tomar vacina, né? Você vai ver os caras mandando você ser complacente com as leis, até leis injustas. Então foda-se, o negócio já foi perdido. A geração Z já foi totalmente massificada. A educação que eles têm é uma educação formal, foi o que eu falei, uma educação formal. Essa educação formal, inclusive, sendo totalmente pró-sistema. É a educaçãozinha das escolas públicas ou do MEC. Não é aquele senso crítico, sabe? Não é um aprendizado individualizante, emancipador, nada disso. Então, até mesmo quando você vai conversar com geração Z, puta merda, é cada papo bosta. Ou é o homem performático, ou é aquele tipo de cara que... Até mesmo a Mask Pill que a gente ensina aqui, ela é essa necessidade de complacência. Justamente porque o mundo já foi cooptado. Então, de fato, você vai conversar com a geração Z, cara, ele tem um medo muito, muito grande de ser ofensivo. Sabe? Ele tem um medo muito grande de magoar alguém, então ele fica... Não, mas eu não quero dizer que isso e aquilo. Então ele bota um monte de parênteses, ele põe muitos poréns no que ele quer dizer. Isso quando ele fala, porque parece que a geração Z ela tem perdido a capacidade de se comunicar de fato, sabe? De se expressar, justamente porque é uma geração muito digital, é uma geração que escreve muito bem, escreve melhor do que qualquer outra geração, justamente por conta da digitalização, então tem uma capacidade de escrita bem grande, mas... A lábia, não é bem lábia, né? Porque lábia é uma coisa mais na malandragem, mas até mesmo a lábia eles perderam. Mas eu tô falando da capacidade de se expressar vocalmente, sabe?
a capacidade do dialeto, de se fazer ser entendido. Os Zs não conseguem. Então você vai para um evento social onde existe uma pluralidade geracional ali. Então você vai ver boomers, você vai ver X, você vai ver Y e você vai ver Z. Meu irmão, os Z ficam no canto, sabe? Não falam com ninguém, nem com os outros Zs. Quando fala, fala pouco. Não se comunica, não interage, é toda hora no celular e é isso aí. Essa é a característica da geração. Aí, para cara de geração Y, como eu, e acredito eu, Robertinho Alves aqui, não sei, é provável que ele seja Y. Os Y, eles têm uma capacidade de transitar melhor entre as outras gerações. Tu pode perceber. Os Y, eles conseguem se comunicar muito, muito bem, vocalmente, com os boomers, até com alguns Z. Só que é difícil conversar com Z, cara. É muito difícil. Já conversou com geração Z? Se você é geração Z, porra, não seja assim, não. Ele perdeu a capacidade de olhar no teu olho. Ele, de fato, perdeu a capacidade, assim, daquele calor humano, sabe? De estar presente. Então ele parece que tá sempre com o ombro curvado, assim, pra baixo. Em especial os homens, tá? Os homens da geração Z, eles têm uma baixíssima autoestima. Eles estão com medo sempre de falar merda, sabe? Justamente por eles serem as gerações mais novas. Assim, eles já são adultos, tem geração Z de 30 anos aí nessa porra. A mais nova, de fato, é a Alpha, né? Porque ela tá na adolescência aí agora, os mais velhos. Mas, assim, os que... que adolescente, porra, ninguém liga muito pra adolescente. Eu tô falando de realmente as mais novas que tem, assim, um emprego, que já tá ganhando dinheiro, que já tem influência sociocultural, que já pode comprar uma coisa, que, sabe, já tá mexendo na economia. Então o Z ele não é presente, e quando ele tenta ser presente, ele faz isso emulando, ele não tem aquela característica, ele tenta emular ali uma coisa que você vê que não é dele. O coitado não tem uma identidade, então ele tá sempre com medo de ferir, de magoar, ele tá receoso, é foda, meu irmão, é foda. Eu, inclusive, vejo isso muito porque os boomers, eles também são críticos pra caralho da geração Z, né? Vamos convir. É toda hora dizendo, a geração Nutella aí, ó. Aí não faz porra nenhuma aí, ó. Só quer trabalhar na frente do computador, nerdão aí, não sei o quê. Então os boomers, eles vêm de uma geração extremamente competitiva, de fato. Porque eles são muito desconfiados, boomers são muito desconfiados, mas ainda assim caem golpe pra cacete porque são analfabetos digitais. Mas eles são muito desconfiados porque eles vêm de uma época onde não tinha segurança jurídica, entendeu? Então pra você fechar um negócio com alguém, o Estado tava nem aí, era um mundo mais liberal, o Estado era menorzinho, não ficava se metendo muito na vida dos outros, então não tinha aquela segurança realmente de tipo, se alguém te lesou, se alguém te difamou, te caluniou, te sacaneou, você não pode chorar pra ninguém, tem que resolver sozinho. Então, para evitar esses problemas, os boomers eles cresceram muito desconfiados. E essa desconfiança gerou muito atrito, sabe? Muita competição. Então o boomer você vai ver que ele é muito competitivo. Quando ele chega em algum argumento ali, em alguma conversa, principalmente se for geracional, ele vai querer pagar que ele é o mais foda. Então você vai ver o boomer assim dizendo, na minha época eu descia porrada em todo mundo, na minha época eu comia as gurias tudo, na minha época, porra, eu jogava futebol pra caralho, se não fosse meu joelho fudido, eu tinha virado titular sei lá, de algum time aí. Cara, é batata. Boomer só fala dessas três coisas. Que ele era foda, que ele descia porrada em todo mundo, que ele comia todo mundo e que ele poderia, porra, ter entrado pra profissional de algum esporte. Geralmente futebol. Então, o Boomer ele tem muito essa vontade de pagar, de ser foda, de ser machão e tal, justamente porque eles vêm de uma época mais analógica, mais conversativa, onde negócios eram fechados na base da confiança e na base dele mostrar ser foda e as pessoas tinham que te confiar naquilo, entendeu? Então, eles também são muito mitomaníacos, eles gostam de mentir pra caralho e dizer que eles fazem e acontece, quando na verdade não é bem assim. Daí, quando eles olham para as novas gerações, puta que pariu, eles veem os jovens tendo uma vida mais fácil por conta da tecnologia, e é uma coisa que eles até queriam que os filhos e as novas gerações tivessem uma vida mais fácil, mas é aquela coisa, né? Mais fácil do tipo, não ociosa, mas cheia de trabalho, só que com um trabalho mais recompensador e mais fácil de fazer, mas cheia de trabalho ainda. E até a geração Y toma cagada, tá? Dos boomers, porra, todas as gerações tomam cagada. O boomer, ele é extremamente arrogante a esse ponto. Aí eles vão xingar pra caralho e eles minaram pra cacete a autoestima das gerações Z e Y, tá? A Y ela tem um pouco menos de autoconfiança em relação às outras gerações, mas a Z, cara, a Z foi brutalizada, meu parceiro. A Z ela é absolutamente incapaz de se impor, ela é absolutamente incapaz de dizer o que quer, quando quer, como quer e ter seus princípios, seus critérios e seu alto valor ali. Então, porra, é uma geração massa de manobra pra caralho. Novamente, né? Esse é um canal de opinião e essa é a minha observação, a observação que eu tenho em relação à geração Z. Então é isso, cara. É isso, assim. Eu não sei como é que vai ser essa geração alfa, eles ainda estão maturando aí, não saíram da adolescência.
Mas eu acredito que vai ser uma geração Z 2.0 aí. Pega os defeitos da geração Z e bota ao quadrado. Porque os boomers, eles estão começando a morrer agora. Eu sei que é meio mórbido falar isso, mas é um fato, né? Eles estão chegando nos seus últimos anos de vida aí. Os boomers mais velhos já estão morrendo. O boomer mais jovem é de 60, então tem o quê? 65 anos, né? Então ainda tem muito boomer que está criando geração alfa, né? Avós que estão criando netinhos, por quê? Porque a mãe é dadeira mesmo, porque a mãe é irresponsável mesmo, porque o pai abandonou mesmo, entendeu? Porque foda-se. Então, a geração boomer, ela ainda está tendo muita influência, até mesmo na geração alfa, e você, como eu disse, vai ter uma repetição aí de padrões dos boomers. Então é por isso que o conceito de masculinidade em especial das novas gerações é sempre aquele conceito do boomerzão. É no estilo aquele conceito do Gus Fring, né? O Gus Fring fala pro Walter White lá no Breaking Bad, quando o Walter White recusa trabalhar no laboratório que o Gus Fring criou lá embaixo da indústria de lavagem de roupas, né? Vocês lembram dessa cena? Daí o Walter White fala bem assim, eu não posso fazer isso porque eu já cometi muitos erros nessa vida e principalmente minha família se prejudicou. Daí o Gus Fring fala, se você fez isso pela sua família, então não foram decisões ruins, não foram erros, porque o homem ele provê. O homem ele faz isso sem ser amado, sem ser valorizado. O homem apenas provê, cala a boca e faz o que tem que ser feito. Então, assim, é literalmente a moral de escravo de Nietzsche. Dá pra ver ali que claramente é uma manipulação do Gus Fring e na genealogia da moral de Nietzsche ele fala justamente isso, que o senhor dos escravos ele vai ter uma moral que vai ser escravizante. Então o cara da casa grande ele vai querer dizer o que pro escravo? Não. O homem de verdade, ele colhe 2 toneladas de algodão por dia. Pô. Isso é ser homem de verdade. Olha lá o outro crioulo ali que tá colhendo só meia tonelada de algodão por dia. Você é mais homem do que ele. E aí ele enche o peito do escravo para o escravo trabalhar, entendeu? E o escravo trabalha com um sorriso no rosto. Então dá pra ver que é uma manipulação do Gus Fring ali, porque ele é um psicopata ponerológico, claro, ele é mostrado na série dessa forma. E o Walter White, por ele ser orgulhoso pra cacete, um narcisista, claramente. Inclusive tenho que fazer uma análise a respeito de Breaking Bad, Sopranos, caralho, é porque, assim, é tanta coisa que vem na cabeça que o vídeo ou seria uma live de 3 horas ou seriam vários vídeos, assim, eu não sei exatamente por onde começar, é muita coisa, cara, é muita coisa, são séries, assim, incríveis. Mas, enfim, dá pra ver ali, o Walter White, ele faz 52 no final da série, né, naquela cena ali que ele tá... fazendo aquela tradição da lanchonete do bacon em formato da idade dele. Então ele tem 52, a série de 2013, então de fato ele é do finalzinho da geração boomer. E ele é o boomerzão clássico, meu irmão. Narcisista, egocêntrico, orgulhoso pra caralho. Arrogante também, acha que, porra, ele merece tudo e tem que resolver tudo ali na base do foda-se. Eu tenho que resolver e é assim porque isso é ser homem e foda-se. Aí ele só faz merda, entendeu? Então... esse tipo de conceito de masculinidade, quando você fala pra uma geração Z o que é ser homem, ele vai trazer essa porra. Por quê? Porque o pai dele ensinou essa merda pra ele. Ou o tio dele ensinou isso pra ele. Ou algum outro boomer ensinou isso pra ele. E se o pai dele é geração X, o geração X não criou uma disrupção também, né? Não teve aquela contracultura, tipo, não, isso aqui tem que mudar. Essa concepção de homem, mulher e foda-se tem que ser diferente. Não. O geração X pegou do boomer. O geração Y pegou do boomer. O geração Z pegou do boomer. Geração Alpha tá pegando do boomer. Tá todo mundo mamando as tetas dos boomers em questão cultural, assim. Então não tem aquela mudança real do tipo, porra, o que pode acontecer aqui que as coisas têm que mudar, a concepção tem que mudar, o que é ser homem tem que mudar. A gente tem que se adaptar e ver as regras modernas e tipo, essa porra desse negócio de ser homem não tá mais funcionando. Ser provedorzão e calar a boca e trabalhar e morrer sem ser amado, sem ser valorizado, sem ser reconhecido. Isso só tá fudendo os caras, isso aqui não tá dando certo, tá disfuncional. Não, tá todo mundo agarrado no saco dos boomers. E aí, meu parceiro, tá dando do que tá dando, né? Tá todo mundo se fudendo por conta dessa brincadeira, em especial os homens. A geração Z aí ainda estão se acabando porque eles acham que conceito de homem é comer gente. Tem que comer gente, ser macho é comer gente, e depois dos 35 anos você vai, arranja uma virgenzinha novinha, bonitinha pra meter boneco nela e botar ela dentro de casa. Aí as mulheres também, elas vêm com essa ideia criada ali na geração boomer de que isso é uma cultura machista. Veja só como isso é uma cultura machista. Quando na verdade é uma cultura ginocêntrica, não tem nada a ver com machismo isso aí. Porra, o machismo vai fazer o homem se sabotar
Porra, eu achava que machismo era pra ser tipo um movimento, uma ideologia que fosse a favor dos homens, em prol dos homens exclusivamente. Tá aí o nome, machismo. Porra, a favor dos machos, né? E aí as mulheres vêm dizer que o machismo também prejudica o homem, porque é o machismo que diz que o homem tem que trabalhar a troco de nada e que ele tem que ser o fodão e tem que arcar com todas as responsabilidades. Não, 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 não. Isso não é machismo, isso é ginocentrismo, pô. Porque toda vez que o homem vai sustentar, vai arcar com as responsabilidades, vai ser machismo, ele tá fazendo isso por uma mulher. É sempre uma mulher, botar a mulher no centro. Isso é ginocentrismo, não tem nada a ver com machismo. Se for pra chamar de machismo, é algo que beneficia os homens. Porra, o cara vai ser machista e fazer uma coisa que não beneficia ele. É contraintuitivo e não faz nem sentido usar essa palavra nessa situação. Mas foda-se, né? O importante é culpar os homens, até mesmo quando eles são vítimas ou quando eles estão se fudendo, a culpa é deles. É paulada no lombo do homem, é paulada no lombo do homem, é paulada no lombo do homem. Novamente, isso remonta ao quê? A boomerzice, meu parceiro. É bem aquele papo dos dois boomers lá no laboratório do Breaking Bad, né? O homem provê, o homem faz o que tem que fazer quando não é reconhecido, quando ele não recebe recompensa, porque foda-se, você é um escravo. É isso. Enfim, eu saí um pouco aqui do assunto do vídeo, né? Mas eu acho que foi um vídeo maneiro, porque é o que sobra, entendeu? É o que sobra, foi até um cope aqui. Porque, assim, quando o cara ele quer ter um papo mais intelectualizado no mundo de hoje, ele vai ter que fazer isso através de conteúdos como esse aqui, sabe? Lives, influenciadores e tal, porque na vida real, ainda mais no Brasil, filhão, esquece isso aí, cara. Esquece isso aí, não vai ser fácil, não. Se você tiver um brother que tem uma cabeça boa pra bater esses papos contigo, você tem muitíssima sorte de fato. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembre-se de ter sabedoria e consciência. Eu sempre vejo vocês no próximo vídeo aqui. Eu Coruja. Até mais.